informando para vocês todos como é que nós organizamos este encontro, que não é propriamente um debate entre candidatos, de jeito nenhum. É um diálogo dos candidatos com a sociedade civil que está aqui representada por todas as organizações que participaram, vêm participando do Fórum Social Temático. O nosso debate nós organizamos da seguinte forma, nosso diálogo. Nós pedimos às organizações que participaram da organização deste encontro que formulassem perguntas para os candidatos. As perguntas foram enviadas a eles previamente e o que nós pedimos a eles é que respondam as perguntas. O tempo sendo suficiente, faremos uma segunda bateria de perguntas já sem combinação prévia dos participantes do Fórum Social Temático que estão aqui presentes, as organizações estão aqui. A primeira pergunta é sobre a matriz energética. É o problema da matriz energética atual brasileira, extremamente ultrapassada, queima de carvão, petróleo e gás, energia nuclear, barragens, desperdícios. E as decisões mais importantes tomadas a portas fechadas. Pergunta: como o candidato garantirá, se eleito, a transparência na tomada de decisões sobre o planejamento energético com participação social, inclusive no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética? E há uma segunda pergunta em torno da matriz ainda, que é o problema da priorização. Se o candidato vai priorizar a geração próxima aos centros de consumo, com participação das comunidades, assumindo um processo de transição para diversificar a matriz energética brasileira, dando prioridade à conservação e eficiência energética nos setores públicos e privados e assegurando o pleno respeito dos direitos humanos das populações afetadas, inclusive o direito à consulta livre, de acordo com a Constituição. Segunda pergunta é sobre a questão das barragens. Da estratégia atual, grande quantidade de barragens na Amazônia, as críticas todas que existem sobre violações de direitos humanos e legislação ambiental, elevadíssimos custos econômicos, sociais e ambientais, existindo alternativas melhores. A primeira pergunta, só queria dizer que eu esqueci de citar, ela foi formulada pelo coletivo da campanha Energia para a Vida, que foi lançada ontem à noite aqui nesse mesmo auditório. Essa segunda sobre as barragens foi formulada pela Aliança dos Rios Panamazônicos. A pergunta em relação à atual política de construir barragens, o candidato pretende continuar essa estratégia? Simplesmente. Terceira pergunta sobre a energia solar. Ela parte do fato de que, enquanto na China, por exemplo, está aumentando enormemente a produção, com números, etc., pergunta: se eleito, o que o candidato pretende fazer para que a riqueza e a força do sol em nosso país tornem a principal fonte de energia, reforçada pela energia eólica, num sistema descentralizado, contando com a infraestrutura das casas, prédios e comunidades. A quarta pergunta é sobre os agrocombustíveis, e foi formulada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. Questão de destinar áreas agrícolas para agrocombustíveis, questão do biodiesel brasileiro, 90% vir da soja, importação de arroz e feijão e até banana, alimentos que compõem a mesa do cotidiano do brasileiro. Pergunta, formulada, portanto, pela Comissão Pastoral da Terra, CPT: qual a proposta do candidato quanto aos agrocombustíveis, sobretudo na sua relação com a produção de alimentos? A quinta pergunta é sobre o transporte e a mobilidade. Parte da constatação de que 85% dos brasileiros vivem em cidades, o transporte público existente, barulhento, energia suja, contaminação do ar, prejudica a saúde de todos,
coloca o país na contramão dos direitos humanos e da sustentabilidade. A pergunta foi formulada pela comunidade da Universidade do Brasil, que é ligada ao transporte. Qual o seu compromisso com a transição da frota para transporte com energia limpa, como ônibus, carros, motonetas elétricos e mais metrôs, mais trens urbanos, VLTs e o renascimento de trens de passageiros no Brasil? Sexta pergunta é sobre a questão da mineração e eletricidade, em que mostra que a quantidade, a fundamentação da pergunta mostra a quantidade a demanda relacionada ao setor mineral e a demanda e o atendimento às necessidades da população. 38 milhões para o setor mineral, mineração, e 23 milhões para as famílias TEP. Portanto, uma desproporção muito grande, e a mineral pressiona para a expansão da matriz. E o Plano Nacional de Mineração prevê uma drástica ampliação da extração mineral no Brasil. Pergunta foi formulada pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração e o IBASE. Como o candidato vê a possibilidade de limitar o ritmo de crescimento do setor mineral? É possível planejar o decrescimento do setor mineral, tendo em vista a preservação das reservas minerais e a diminuição da pressão sobre a matriz energética? Sétima pergunta, pré-sal e fracking. Fala do Brasil que já tem mergulhado na exploração de hidrocarbonetos não convencionais, como o pré-sal, explorado em águas profundíssimas, e gás de folheiro xisto, produzido através do fraturamento hidráulico, o fracking. A pergunta é formulada pelo Observatório do Pré-Sal e da Indústria Extrativa Mineral e IBASE. O que pensa o candidato sobre o uso do método fracking para a exploração de gás de xisto? E segundo, como o candidato vê o processo de exploração do pré-sal, o regime de partilha, a política de uso dos royalties. Oitava questão, em torno da energia nuclear. Fala, então, da tendência mundial após Fukushima, de diminuição da energia, como Alemanha, Bélgica, Suíça, Itália, porque grandes riscos, custos crescentes, lixo radioativo deixado para muitas gerações, a dificuldade de muitos países como a França e o Japão para sair disso, e o fato do Brasil contar com é uma sorte, contar com muitas fontes alternativas. Mas há grandes empresas pressionando o nosso governo para construir mais usinas. Exemplos, a Areva da França, Rosatom da Rússia, TEPCO do Japão. Pergunta que foi formulada pela Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares e pela Articulação Antinuclear Brasileira. O candidato é a favor ou contra o uso de usinas nucleares para produzir energia elétrica no Brasil? E o que fará para enfrentar o lobby nuclear brasileiro e internacional? Última pergunta, os riscos do nuclear. Parte de uma denúncia feita em 2010 de que o projeto que está sendo construído na Angra 3 é dos anos 70 e não foi atualizado a partir das regras determinadas pela Agência Internacional de Energia depois de Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, os maiores acidentes que houve nesses últimos tempos. Até o Ministério Público já concluiu para a necessidade absoluta dessa atualização do projeto, e é um verdadeiro crime anunciado que pode cair sobre São Paulo, Rio, sul de Minas e também até atingir Brasília. Pergunta ao candidato, também formulada pela Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares e pela Articulação Antinuclear Brasileira, é a seguinte: o candidato se dispõe a tornar mais conhecida da sociedade brasileira em sua campanha eleitoral essa grave denúncia?